Igor, a gente vai começar falando de seleção feminina de vôlei. A seleção feminina de vôlei que ano passado, né, a gente conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a gente quer saber o que vai ser dessa seleção feminina de vôlei em 2022. O que você vê nas suas cartas? Certo, vamos lá. Seleção feminina. Elas foram prata, né? Isso, prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aparentemente deve haver uma renovação agora desse elenco, né? Era um elenco mais envelhecido, devemos ter novas jogadoras nesse elenco. E elas têm alguns desafios importantes nesse ano, o ano de 2022. Então, a gente não tem um começo muito fácil, tá? A gente já abre com carta dos ratos, que traz, querendo ou não, uma energia de desgaste, traz uma energia não muito favorável para esse começo, mas é algo passageiro, tá? Provavelmente vem acontecendo aí algo que deixou elas um pouco desmotivadas, deixou um pouco para baixo, isso acaba pesando, né, no desempenho delas, mas é algo a ser superado, tá? Porque as próximas cartas são bem positivas. A gente tem cegonha com o navio, que seria novidades. Essa novidade envolve até uma coisa de deslocamento, né, uma coisa mais internacional, uma repercussão mais internacional. E o navio, por outro lado, traz uma energia de afastamento, como você mesmo disse, uma renovação no elenco, né? Algumas pessoas que vão sair do time, novas pessoas chegando, e tanto que finaliza com a carta da aliança, mostrando novas alianças, novos contratos, novas pessoas chegando no time. Então é a questão de um começo mesmo, mas depois vai deslanchar mais. É nada que elas não consigam recuperar. Bom, então é um começo difícil para a seleção feminina do Brasil e o final do ano elas vão colher tudo isso, as coisas, as partes positivas do ano, é isso? Exatamente. Colher o fruto dos esforços também, né? Não só luta, né? Os dias de glória também. Bom, então eu vou te fazer uma pergunta sobre o final do ano, porque temos a competição mais importante do ano no vôlei, Igor. A gente tem os Jogos Olímpicos como a competição mais importante do vôlei, e o segundo campeonato mais importante é o Campeonato Mundial de Vôlei, que acontece agora no final do ano, no segundo semestre. Entre agosto, setembro e outubro tem os campeonatos mundiais de vôlei. E no final do ano, então, a seleção feminina vai buscar o seu primeiro título mundial da história. Essa seleção que é bicampeã olímpica vai buscar o primeiro título. O que reserva para a seleção feminina o mundial? O que a gente pode esperar da seleção feminina nesse campeonato mundial que vai acontecer na Holanda e na Polônia? Certo? Holanda e Polônia. Né? Vamos lá. Olha, bem interessante. Complementa bastante o que a gente viu na tiragem anterior. É como se estivesse continuando aquela tiragem que a gente abre justamente com a carta do navio, mostrando isso, esse deslocamento, elas fora de casa, né, jogando em países distantes, seguido dos pássaros, que traz uma energia de felicidade. Geralmente os pássaros estão ligados ali a uma energia grande, muitas pessoas contentes com o resultado, uma comoção nacional mesmo, quando se trata de esportes. E isso é bem positivo, já dá para antecipar aqui que a gente tem um bom desempenho delas nessa competição. Novamente a aliança, mostrando aí novas alianças para elas nesse ano, que vão refletir diretamente no campeonato. E olha que interessante, a gente finaliza com peixes. Peixes, principalmente em campeonato, está ligado à premiação, a ganhar algo. Então, é uma jornada bem positiva, podendo até mesmo ganhar o primeiro título mundial, viu? Aleluia, fiquei arrepiada aqui, hein? Nossa, acho que a nossa audiência deve ter adorado, né? O voleibol feminino já pensou. Pelo menos a premiação já está na previsão, né? A gente precisa ver depois. Vai ser ouro, prata ou Sim, bronze, mas essa que energia venham. dos pássaros aí é muita gente envolvida, o país inteiro parando para acompanhar. Igor, uma questão, né? A gente está em janeiro de 2022, essa competição acontece daqui a 9, 10 meses. As energias podem mudar até lá? Ou a gente pode continuar sonhando com esse título mundial?
Assim, como eu costumo sempre dizer, né? Nenhuma tiragem, uma sentença. É algo que pode mudar numa facilidade grande. Mas manter a esperança e a vibração positiva é essencial. Então, com certeza pode acabar mudando sim, mas manter a elevação positiva pode ajudar muito aí nesse resultado final. Show de Obrigada, bola, Igor. nossa audiência aqui está eufórica, porque todo mundo sonha com esse título mundial já desde 94, que a seleção feminina do Brasil bate na trave. Vamos agora falar dos meninos da seleção masculina do Brasil. Isso mesmo, mudando aí das meninas para os rapazes. Os rapazes que agora em 2021, né, chegaram a ganhar a Liga das Nações, que é um campeonato que no vôlei tem todo ano, então ele não é tão importante assim em relação aos Jogos Olímpicos, quando o Brasil entrou como um dos favoritos e terminou em quarto lugar, não conquistou medalha. Foi até frustrante que perdeu a disputa pelo bronze contra a Argentina. E agora, depois teve a conquista do Sul-Americana, mas também outro campeonato que não é tão o alto, não tem tanto nível técnico assim, né? Não tem os europeus e tudo. E agora entra em 2022 com um novo ciclo, com o Renan Dalzotto como técnico, né? Certamente algumas mudanças no elenco também, que alguns jogadores não vão permanecer, devem chegar alguns novos. Aí, para a gente começar, Igor, o que a gente pode esperar dessa seleção masculina, que também tem o campeonato mundial ali lá mais para frente, mas num ano como um todo, a seleção masculina? Certo, seleção masculina de forma geral, né? O próximo ano que reserva para isso. Isso Vamos mesmo. lá. Então, a gente abre com a carta da árvore, que traz uma energia mais sólida, eles entrando com a energia mais confiante do que a seleção feminina, tá? O que é positivo, tá? Eles entrando, começando o ano mais confiantes. Porém, o jogo começa a desandar aqui um pouco, tá? Logo em seguida, a gente já tem Cobra com Torre. Eu vejo eles um pouco isolados, um pouco afastados, ele passando por alguns problemas, tá? Pode ser até mesmo entre eles ali, tá? Na seleção. E de forma geral no campeonato também, porque essa Torre traz uma coisa mais interiorizada ali, uma questão mais entre eles ali também, a sintonia se perdendo um pouco, tá? Porém, há esperança no fim do túnel, tá? Porque a gente fecha com os lírios, que é uma carta mais espiritualizada, traz uma energia de proteção. Então é algo que pode sim ser resolvido, mas vai exigir bastante deles ali, até como time mesmo, tá? Então até a questão da afinidade do time pode ser colocada bastante à prova nesse ano. Igor, pelas suas cartas, isso quer dizer que a seleção masculina do Brasil vai ter mais dificuldades que a seleção feminina, é isso? Isso, vejo eles com mais dificuldades do que as meninas. O início é Perfeito. mais difícil para as meninas, né? Mas depois o crescimento delas e o Isso. contrário para eles. Eles começam melhor e depois caem de nível, é isso? Eles entram muito confiantes, né? E aí acabam não tendo a resposta que esperam, isso abalando um pouco a estrutura ali do time. Show de bola, Igor. Especificamente sobre o Mundial, né? Como a Vanessa falou, né, do feminino, as meninas entram na briga por um título inédito, né? Já o masculino, ele é tricampeão mundial já, né? Já tem conquista no Mundial. E nas últimas 2 edições, medalha de prata, então tá sempre ali no pódio. E agora esse Mundial vai ser também disputado ali no final do ano, né? Na Rússia, com Renan Dalzotto, né, como treinador, o segundo Mundial dele. O que podemos esperar, então, especificamente desse campeonato, que é o principal do ano, né? Como a Vanessa explicou anteriormente, a gente tem Olimpíada e Mundial, Olimpíada como principal, mas como a Olimpíada agora só 2024, temos o Mundial como o mais importante deste ano. Certo? Focado, então, também no Mundial para eles. Vamos lá. Realmente a gente tem um desempenho mais complicado, que a gente já abre logo com a carta da montanha, que é dificuldade, que traz justamente uma barreira logo no início do campeonato para eles. E a montanha também ela vem como crescimento, como evolução. É como se eles tivessem que passar por essa dificuldade para melhorarem algo futuramente ali no time, tá? Então é algo que é necessário que eles enfrentem. Então logo no começo
já tem uma certa dificuldade para eles. Em seguida, a gente tem a carta do Sol, que seria uma melhora, porém, logo em seguida, a gente tem uma carta da Foice. A Foice, ela entra cortando o que está atrás dela, tá? Então, nesse caso, ela corta as boas notícias que o Sol poderia trazer. Então, é até aquela questão que a gente viu na tiragem anterior, eles indo muito confiantes e não tendo o resultado esperado, e isso acaba abalando, eles não conseguindo se recuperar desse baque de início, tá? E a gente finaliza com o livro. O livro é uma carta de notícia, algo chocante, algo surpreendendo. Então a gente pode ter até a própria audiência, né, brasileira um pouco chocada com esse desempenho deles. Esperavam também algo melhor e não vão receber um desempenho tão bom assim. Talvez, viu, Igor, porque desde 2002, ou seja, há 20 anos que essa seleção masculina sempre, sempre, sempre está nas finais do Campeonato Mundial. Eles têm 3 títulos consecutivos e 2 vice-campeonatos. Essa foice talvez indique, então, a eliminação, né, da competição. Isso que já se esperam muito deles, né? E até essa cobrança excessiva em cima acaba prejudicando um pouco também. O fã de voleibol, pelos últimos resultados, sempre espera mais da seleção masculina no Campeonato Mundial do que da feminina. Então, pelas cartas que você tirou para as 2 competições, para os 2 naipes, talvez a gente tenha mais sucesso com as meninas do Brasil, né? Ô, Vanessa, até antes o Igor fala na sequência, né? Me parece até algo parecido com 2021, né? Esperava-se tanto do masculino e quem trouxe a medalha foi o feminino, né? Parece que 2022 o cenário vai ser meio similar.